Então, sobre visão e ação, eu separei aqui 3 exemplos que a gente pode, bíblicos, né? Que a gente pode puxar, que mesclam aí a ação divina e a visão. No site da igreja, semana passada, eu publiquei o texto semana passada, mas só divulguei essa semana. Eu publiquei um artigo lá falando sobre, o título é bem assim, espantoso, mas os evangélicos devem esquecer o Antigo Testamento. Não sei quantos leram, mas está lá no site, brave.net. E eu explico ali o que eu quero dizer com isso. Mas, hoje nós vamos trabalhar aqui um texto em cima do Antigo Testamento. Um dia também nós podemos explicar melhor essa questão do Antigo Testamento, conversar um pouco sobre isso. O Antigo Testamento ele é muito importante para nós, nós vamos ver a importância dele aqui agora. Em Juízes, capítulo 16, nós temos ali a vida de Sansão, um trecho da vida dele, né? Essa narrativa começa no capítulo 14, se eu não estiver enganado. E Sansão, sem sombra de dúvida, foi uma pessoa usada por Deus. Ele era tão usado por Deus que muitas vezes, o trecho bíblico aqui diz que em determinadas situações, quando a gente lê a vida dele, o Espírito Santo de Deus se apossava de Sansão. Esse é o termo. Se apossava, ou seja, pegava Sansão e fazia com que ele tomasse ações em favor da causa de Deus. Então Sansão era uma pessoa que tinha contato com Deus. Tanto que, numa passagem aqui da vida dele, ele, se não me engano, é logo após ele matar vários soldados com filisteus, com uma queixada de burro, né, com a mandíbula de um burro, ele fica com muita sede. Ele fala assim para Deus: Deus, o Senhor me fez triunfar sobre essas pessoas para eu morrer de sede? E aí um buraco se abre numa pedra e jorra água dali, ele toma água e mata a sua sede. E eu não vou ler aqui, está no nosso esboço, você pode ler em casa quando você for estudar esse sermão. Mas, por que eu estou pegando o exemplo de Sansão? Sansão era uma pessoa usada por Deus, de muitas formas. Ele foi usado por Deus. Só que Sansão, nem sempre ele dava lugar para Deus usá-lo 100% das vezes. 100% do tempo. Sansão ele era usado esporadicamente por Deus. O Espírito se apossava, ele fazia algo e depois Sansão era uma pessoa materialista. Ele era uma pessoa muito agarrada às questões deste mundo aqui. As questões sensoriais, né? Então diz aqui um trecho que ele vai, dorme com uma prostituta, depois ele conhece Dalila. E ali por causa da paixão por Dalila, ele até mesmo abre mão da vocação divina que ele tinha. Da vocação que Deus tinha dado para ele. E eu separei o exemplo de Sansão, porque Sansão é como muitas pessoas de hoje em dia. Pessoas carnais. E o que é que eu estou querendo dizer por carnal? Pessoas que permitem que questões materiais aqui deste mundo, como por exemplo a paixão por Dalila, faça com que se apague a pessoa de Cristo dentro de si. Então a Sansão, ele, por causa de uma paixão, ele abriu mão da vocação dele, dos planos que Deus tinha para ele, da vontade de Deus. Ele preferiu algo deste mundo aqui. Ele amou mais Dalila, a gente pode dizer, do que a vontade de Deus para ele ali. E muitas pessoas hoje em dia, elas são como Sansão. Eu separei o exemplo de Sansão porque no fim da vida dele ele fica cego. Quando ele é aprisionado pelos inimigos filisteus, eles furam os 2 olhos de Sansão e prendem ele no meio de 2 colunas. E ele pede força para Deus ali. Fala: Deus, uma vez mais me deixa morrer junto com esses filisteus aqui. Deixa fazer justiça. E Deus concede força para ele. Uma última vez ele consegue matar a todos ali. Mas ele já estava cego. E muitas pessoas de hoje em dia, elas estão como Sansão. Elas dizem que seguem a Cristo, mas quando os problemas, as dúvidas, as batalhas aparecem, elas fazem como Sansão, elas esmorecem. Sansão trocou a vocação que Deus deu para ele, de ser filho de Deus, de cumprir a vontade de Deus, por uma paixão por uma mulher. Se deitou com a prostituta. Enfim, há pessoas no nosso tempo que fazem isso quando o problema se abate, a dificuldade aparece. E é a mesma coisa.
A diferença é que aqui a gente está tratando de um arquétipo do Antigo Testamento que nós podemos aplicar hoje para nós. O Antigo Testamento ele é riquíssimo nisso. Então, muitos hoje em dia dizem crer em Jesus, mas eles não querem se agarrar nas cruzes, pegar as cruzes que aparecem em suas vidas. Então, os problemas, as decepções, as dúvidas. Quando aparecem essas questões, a primeira coisa que a pessoa pensa é: como eu resolvo isso? Como eu posso sanar essa dúvida? Como eu posso acertar esse problema? O que eu posso fazer? E a questão do cristianismo não é o que eu posso fazer, mas é como Cristo vai fazer. Porque se nós fizermos como Sansão, nós vamos acabar como Sansão. E quando nós dizemos que Jesus ele é a ação, e a ação ela é vista, os problemas, as dúvidas, as dificuldades, nada mais são do que oportunidades para que nós justamente vejamos a ação de Deus na nossa vida. Só que muitas pessoas se apegam em questões como Sansão materiais, mundanas. Então se apegam em soluções, se esquecem de colocar as coisas na mão de Jesus, na mão de Deus. Então se apegam em soluções, o cara, não, eu estou apegado na minha poupança financeira. Eu estou apegado na minha família. Estou apegado no meu pai, na minha mãe. Eu estou apegado na minha igreja. Não, se por acaso tudo der errado, eu tenho a saída tal. Para esse problema, eu tenho essa solução. Só que, quando nós falamos de uma ação de Cristo em nós estamos falando de colocar tudo nas mãos dele. Só que colocar as coisas na mão de Jesus é também carregar a sua cruz. Carregar a nossa cruz. E quando nós carregamos a nossa cruz, nós começamos a enxergar o verdadeiro milagre do Evangelho. O milagre do Evangelho não é a ressurreição. Porque um Deus, ele pode vencer a morte. Sobretudo um Deus, como nós vimos, que criou todas as coisas. Que criou o ser humano mortal. A natureza mortal como é. O milagre do Evangelho, que é a coisa mais insana que se pode acreditar quando você explica isso para alguém, é que um Deus que vem até esse mundo, ele se submete a morrer, a ser humilhado quando é pregado numa cruz. Então, nós temos que, quando nós estamos enfrentando os problemas, olhar para a cruz de Cristo, entregar isso no colo, nas mãos de Jesus. E eu separei esse exemplo aqui de Sansão, porque mostra justamente como nós não temos que agir. Muitas vezes, sempre. Sansão agiu muito mal. Embora ele tenha sido um juiz, tenha agradado a Deus com as ações dele, mas ele agiu muito mal. Porque ele não estava olhando para Deus. Ele não estava olhando para o milagre que era um homem, diz aqui na narrativa bíblica, pegar o portão de uma cidade e subir um morro com esse portão. Num dos trechos aqui diz que Sansão pegou o portão da cidade, imagine o tamanho de um portão de madeira, naquela época era de madeira, e ele carregou isso até um monte, se não me engano, o monte Hermon ou Hebron, não lembro bem agora. Olha só que coisa miraculosa. Isso era o poder de Deus sobre ele. Ele, no entanto, quando apareceram as paixões desse mundo, que a gente pode trazer para a nossa realidade como problemas, ou como até paixões mesmo, ele abre mão do poder de Deus sobre a vida dele, do que as pessoas viam ele fazer pelo poder de Deus, e acaba morto com os olhos furados, acaba cego, como de fato ele estava. Sansão ficou cego durante sua vida, não só na sua morte.